Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas informações do Mengão Queridão nesta tarde de sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Nação, já mais um dia indo pro Beleléu, o mês passando rapidinho, daqui a pouco a gente já tá chegando no meio do ano, né? Mas o bom é que a gente sempre tá junto de vocês aqui falando sobre a nossa maior alegria, a nossa maior paixão, que é o Mengão Queridão. Então eu peço para que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, recomendem os nossos vídeos para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras e é claro, né? Deixa aquele likeão que ajude muito o crescimento do nosso canal. Nação, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês os números do jogo de ontem, para a gente poder fazer um debate, fazer uma análise daquilo que a gente viu com aquilo que transformou-se em números do jogo entre Universidade Católica 2, Flamengo 3. Mengão Queridão fez os 5 gols da partida, um gol do Isla, um gol do Pablo contra e os 3 gols, 2 de Gabigol e um do Lázaro. Mas antes de eu entrar nessa conversa com vocês, vou falar sobre o Davi Luiz também, hein? O empresário dele falou, botou a boca no trombone e falou dessa história do Davi Luiz estar saindo do Mengão Queridão. Antes disso tudo, deixa eu falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir a reta final da Bundesliga, o campeonato alemão. Também podemos ver scouts dos jogos do Mengão Queridão e de outras equipes. Tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Tá dando mole porque baixa agora, nação. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, agora vamos falar primeiro de Davi Luiz, que é para deixar todo mundo tranquilo. Ontem saiu um burburinho no WhatsApp, e apenas no WhatsApp, de que o Davi Luiz estaria saindo do Flamengo, estaria negociando com o Borussia Mönchengladbach. Esse daí, vocês entenderam, né? Pois é, aí geral começou a ficar preocupada porque a situação do Davi Luiz foi sinistra. Não treinou segunda, não treinou terça, não treinou quarta. Aí, na quinta, na hora de viajar, ele conseguiu liberação para poder resolver problemas particulares. Pô, Marcos Braz não viajou também. Então, a galera juntou um ponto no outro e já definiram. Davi Luiz está negociando com outro clube para deixar o Flamengo e o Marcos Braz ficou para poder ajudar na negociação, para concretizar a negociação. Só que, pessoal, deixa eu dar um conselho para vocês. Quando saiu essa informação nos grupos de WhatsApp, tinha lá escrito o nome do repórter e o portal que teria divulgado a informação. Para poder vocês terem a certeza absoluta, não depender de nenhum youtuber, de nenhum jornalista para confirmar ou não a veracidade de uma informação, vai na origem da fonte. Acessem o site. No caso, ontem falaram que a informação era do site Metrópolis. Era só entrar no site, procurar por notícias do Flamengo lá e vocês veriam que não teria absolutamente nada. Para checar melhor ainda, fosse nas redes sociais do Metrópolis, vocês não iam ver nada. Vai no GE, vai no UOL e vocês não vão ver absolutamente nada. Assim você checa a informação por você mesmo. Então ontem não tinha notícia em lugar nenhum. Imagina vocês se uma situação dessa acontece, o principal zagueiro rubro-negro, o que tem mais tamanho mundialmente falando, vai deixar o Flamengo, se essa notícia não vai pipocar em tudo quanto é lugar, se vai ficar restrito a um único portal. Lógico que não. Então dá para vocês checarem, para vocês não ficarem nesse pânico de jogador deixando o Flamengo. Essas bobagens que saem de vez em quando no WhatsApp, né? Pois é, mas a coisa tomou uma proporção tão grande que o empresário dele veio a público falar da atual situação do Davi Luiz. Ele disse que o Davi Luiz, quando tomou a decisão de voltar para o Brasil, entendia que ele encerraria a carreira aqui no Brasil. O Davi Luiz não pensa mais em voltar para a Europa, pelo menos não nesse momento. É claro que nada pode ser descartado. Vai que aparece um maluco de um clube grande aí, oferecendo um salário astronômico para ele. Aí não tem como ele negar. Mas quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com a intenção de permanecer aqui até o final da carreira e já sabedor também que lá na Europa não tem nada muito bom para ele mais. O que tinha que colher na Europa, ele já colheu.
agora era a hora dele voltar para o Brasil. Então segue o mistério sobre o que o Davi Luiz foi tratar, sobre o que o Davi Luiz foi fazer para perder um importante jogo de Libertadores da América, como foi o jogo de ontem. E o mistério, ele está envolto também porque o Davi não treinou no campo segunda, terça e quarta-feira. Se não fosse isso, a gente até podia entender, problema particular é qualquer coisa, né? Desde, sei lá, resolver o problema da casa que está comprando, até, Deus nos livre e guarde, a saúde de um ente querido, né? Mas o fato dele não ter ido a campo treinar é que chama muito a atenção para essa situação do Davi Luiz. Eu sigo aqui tentando apurar, tentando descobrir o que está acontecendo com o Davi, e tão logo a gente chegue a alguma conclusão, a gente vai gravar um vídeo e trazer aqui para vocês. Então, por enquanto, Davi Luiz fora do Flamengo, Neca Quipitibiriba, fake news da grossa. Agora, o que não é fake news é que o Mengão Queridão venceu ontem. Nós vencemos no Chile e já completamos 5 partidas fora de casa que o Flamengo não perde. O Flamengo está conseguindo uma hegemonia muito grande e muito boa em jogos fora de casa pela Libertadores da América. Já são 5 jogos. Mas como que foi esse jogo ontem? Será que nós tivemos números expressivos? O que os números podem contar para nós daquele jogo de bola de ontem que quase nos matou do coração no segundo tempo? Vamos dar uma espiada aqui então? Prontinho, esses são os números do Mengão Queridão no primeiro e no segundo tempo. Eu fiz questão, gente, de separar os números do primeiro e do segundo tempo para a gente ter a noção exata do que aconteceu em cada um dos tempos. Porque o Flamengo conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo. Em parte do jogo tinha até mais posse de bola do que a Universidade Católica, mas no segundo tempo a coisa deu uma degringolada absurda. Então vamos ver, o primeiro tempo terminou 2-1 para o Flamengo. Os 2 gols do Gabigol foram feitos no primeiro tempo, com 2 passes belíssimos do Bruno Henrique. E o gol da Universidade Católica também foi feito no primeiro tempo com o Maurício Isla, tirando uma bola que eu acho que o Santos ia pegar. Depois vocês separem nas imagens para vocês verem. O Santos está inteiraço do lado do pé do Fernando Sampedri. Fernando Sampedri ia pegar um chutão pro gol. E o Santos estava inteiraço na jogada. Aí o Isla vai e mete o joelho, e aí a bola desvia do Santos e vai morrer lá devagarinho, lá no cantinho do gol do Mengão Queridão. Falta de sorte do Maurício Isla. Aliás, aqui para nós, né, gente? Isla e o William Arão do mesmo lado não dá. Não tem condições, ninguém aguenta, ninguém suporta Arão e Isla do mesmo lado. Ou coloca o Isla com um zagueiro de verdade e explica pro volante, pro Isla funcionar, você tem que ser a babá dele, você tem que ser secretária dele, você tem que ajudar ele aqui na cobertura. Senão o Isla vai falhar. Ou então tira o Isla e joga sem lateral direito, coloca o Marinho por ali, desce o Everton Ribeiro para aquele lado, sei lá. Porque Maurício Isla e Arão do mesmo lado é chance zero da gente ter sucesso, é certo de ter problemas. O Arão, como zagueiro, quebra um galho. Se ele fosse zagueiro mesmo, não seria um bom zagueiro. E a gente tem muita paciência com ele, Arão, porque sabe que ele tá quebrando um galho por aí. Tá voltando daqui a pouco o Rodrigo Caio, né? Tá voltando daqui a pouco o Davi Luiz. Aí eles vão fechar aquele lado direito ali de uma maneira melhor. Sem contar no Fabrício Bruno, que ainda vai passar mais um tempo ali no estaleiro, mas quando for liberado, disputa posição por aquele setor ali também. Então, por enquanto, ele tá quebrando um galho. E para quebrar galho, tá se virando até muito bem. Mas falha muito, de vez em quando se desliga na situação que tá acontecendo em jogo, entra muito de primeira, enfim. O Arão, como zagueiro, é um bom volante. Mas vamos dar uma olhadinha. No primeiro tempo, o time do Universidade Católica fechou com 52% de posse de bola contra 48% de posse do Flamengo. Isso quer dizer que ficou meio pau a pau. É quase 50-50 isso daí. Não dá para dizer que esses 2% que ultrapassaram a linha dos 50% deles, que foi uma coisa assim de um volume de jogo absurdo. Não foi. No primeiro tempo, as coisas ficaram bem parelhas. No primeiro tempo, eles não acertaram nenhuma finalização no gol. Das 8 finalizações que tivemos, 5 foram no gol. Muita finalização, né? Bom, grandes chances de gols.
apesar deles não terem finalizado direto no gol, eles criaram 2 grandes chances de gol. Já o Mengão Queridão criou 3. 2 com o Gabigol, que foram 2 gols, e uma com o Arrascaeta, num belo cruzamento do Thiago Maia, da direita para o centro, o Arrasca livre na frente do gol, chutou por cima, podia ter caprichado mais, a gente sabe que qualidade para isso o Arrasca tem, infelizmente não deu certo e a bola passou por cima do gol. Nenhum chute na trave no primeiro tempo, o time do Universidade Católica trocou 241 passes e o Flamengo trocou apenas 222 passes. Foram muito poucos passes trocados do Flamengo ontem. Só para vocês terem uma ideia, eu costumo ver o Flamengo terminar os jogos com 500 trocas de passe, com 400 trocas de passe, com 600 trocas de passe. Ontem, nos 2 tempos, a gente não passou de 394 passes trocados. Foram pouquíssimos passes que a gente trocou durante o jogo todo. No segundo tempo, o jogo terminou empatado. Se no primeiro tempo nós vencemos por 2-1, no segundo tempo nós empatamos em 1-1. O Flamengo teve 35% de posse de bola contra 65% de posse de bola da Universidade Católica. Diferente de 52-48, 65-35 é uma margem elevada de posse de bola que mostra, sim, o domínio do controle do jogo pela equipe da Universidade Católica. Agora, era um domínio estéril. 7 finalizações para o Flamengo, tendo apenas 35% de posse de bola. E 6 para a Universidade Católica, com 65% de posse de bola. Por que eu digo que era um controle estéril? Porque o Flamengo conseguiu meter 3 finalizações no gol e os caras nenhuma. Ou seja, não adiantou nada eles terem isso tudo de posse de bola se eles não conseguiram produzir o suficiente para conseguir o objetivo deles, que era empatar e virar a partida, né? 0 grandes chances criadas de gol por eles, 2 por nós. Eles não perderam nenhuma chance, até porque não criaram nenhuma, e o Flamengo perdeu uma. Eles deram um chute na trave, o Flamengo não deu nenhum. Eles trocaram 287 passes no segundo tempo, o Flamengo 172 passes. O Flamengo trocou muito poucos passes ontem, especialmente no segundo tempo. O Flamengo jogou de forma reativa no segundo tempo, não propôs o jogo. A entrada do Marinho foi justamente para aproveitar a melhor característica do Marinho, que é pegar essa bola e partir em velocidade. O problema estava em pegar essa bola. O Flamengo não conseguia recuperar essa bola, não conseguia pegar a bola para conseguir ligar um contra-ataque com o Marinho e ser cruel para o time do Universidade Católica. Na verdade, o Pedro, numa saída de bola dos caras, conseguiu recuperar uma posse, entregou para o Marinho, que enfiou a bola para o Lázaro, que fez o terceiro gol do Flamengo, dando mais tranquilidade para a gente, porque minutos depois iria sair o gol dos caras num erro do nosso sistema defensivo como um todo, que o Pablo colocou para dentro. Pablo e Maurício Isla ontem fizeram os 2 gols da Universidade Católica. Então foi muito providencial aquele gol do Lázaro, porque se eles empatam um jogo, aí o caldo ia engrossar, o negócio ia ficar complicado. Eles precisavam dessa vitória para alcançar 6 pontos na Libertadores da América e ainda ter algumas chances. Agora, o Flamengo tem 9 pontos no grupo, com 100% de aproveitamento, com o Tadieres com 6 e o time da Universidade Católica com apenas 3 pontos. Vamos dar uma espiadinha como que está o ranking na classificação geral da Libertadores? É uma coisa que eu sempre estou trazendo para vocês após os jogos do Mengão Queridão. Então vamos lá. O líder é o Palmeiras. Esse ranking serve para quê, gente? Esse ranking serve para definir qual é o time que vai ter o privilégio de jogar os jogos de volta em casa. Então o Palmeiras, do jeito que está a tabela, o Palmeiras jogaria das oitavas até a semifinal o jogo de volta em casa. O Flamengo, se pegar do terceiro ao 10º, joga em casa seu segundo jogo. Só não jogaria em casa se pegasse o Palmeiras. Isso das oitavas até a semifinal. Então vamos entender essa tabela aí. O Palmeiras é o líder, 9 pontos, 3 vitórias,
15 gols marcados, 2 gols sofridos, saldo de gol de 13. O Flamengo tem os mesmos 9 pontos, as mesmas 3 vitórias, mas tem 8 gols marcados, 3 gols sofridos e 5 de saldo. O River Plate é a mesma coisa, mas tem 5 gols marcados, 1 gol sofrido, 4 de saldo. Depois vem o Estudiantes de La Plata na 4ª colocação, com 7 pontos, 2 vitórias, 6 gols marcados, 1 gol sofrido e 5 de saldo. O Cerro Porteño vem numa excelente 5ª colocação, com 7 pontos, 4 gols marcados, 1 gol sofrido, 3 gols de saldo. Depois vem o Libertad, com 7 pontos na 6ª colocação, 4 gols marcados, 2 gols sofridos e saldo de 2. O Colo-Colo vem na 7ª colocação aí já com 6 pontos, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 1 gol de saldo. Depois vem o Corinthians com os mesmos 6 pontos, mais 3 gols marcados, 2 gols sofridos e 1 de saldo. Para vocês entenderem como é que funciona o desempate nos grupos e no ranking da Libertadores. Primeiro, obviamente, número de vitórias. Depois, o saldo de gols. E depois, os gols marcados. Então, Colo-Colo e Corinthians têm o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de saldo de gols, mas o Colo-Colo tem 2 gols marcados a mais do que o Corinthians. Por isso que o Colo-Colo está na 7ª colocação e o Corinthians está na 8ª. O Tajeres está na 6ª colocação no ranking geral, com 3 gols marcados, 3 gols sofridos, 0 de saldo. Fechando a lista dos 10, nós temos o Independiente del Valle com 5 gols marcados, 1 vitória, com 5 pontos, 1 vitória, 5 gols marcados, 3 sofridos, saldo de 2. Assusta a gente não ver alguns times nesse ranking, porque esse ranking aí também diz pra gente as melhores equipes depois dos 3 primeiros jogos. E a gente não vê, por exemplo, aí o Boca Juniors, a gente não vê, por exemplo, aí o Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro é o 11º colocado nesse ranking geral da Libertadores aí, com os mesmos 5 pontos do Independiente del Valle, mas com um saldo de gols diferente, por isso o Independiente del Valle está na frente do Atlético Mineiro. É claro que a gente não pode descartar o Atlético Mineiro, o Boca Juniors, como sendo grandes adversários na Libertadores, mas o momento atual deles, que o Boca Juniors até está num grupo complicadinho, mas o Atlético Mineiro está num grupo mamão com açúcar, Independiente del Valle, América Mineiro e Tolima. Fala sério, né? Tá até num grupo tranquilinho lá e o Atlético Mineiro tá derrapando, não tá conseguindo ainda chegar no nível que a gente sabe que os caras têm capacidade para chegar. Então não dá para nos iludirmos através dessa tabela e acharmos que o Atlético Mineiro, que o Boca Juniors são cartas fora do baralho. Dá pra gente torcer para eles serem carta fora do baralho, mas ainda não podemos desconsiderá-los. Faltando 3 jogos para terminar essa fase de grupos da Libertadores, o Flamengo, depois de enfrentar o Altos do Piauí, vai à Argentina para enfrentar o Tajeres e depois recebe a Universidade Católica no Rio de Janeiro. Então a gente ainda tem mais 3 jogos de Libertadores para a gente encerrar essa fase. Além, é claro, de ter que receber também o Sporting Cristal no Rio de Janeiro. Então é 1 jogo fora e 2 jogos em casa que o Flamengo tem que fazer nessa reta final de Libertadores da América. Bom, se tem uma coisa que me agrada bastante é relação aos nossos atacantes. O jogo ontem, ele foi basicamente definido enquanto os nossos atacantes estavam bem. Quando eu falo dos nossos atacantes, eu me refiro a Everton Ribeiro, a Bruno Henrique, a Gabigol e a Arrascaeta. Enquanto esse quarteto mágico trabalhava e trabalhava bem, o Flamengo era muito efetivo nos lances de gol, nas jogadas ofensivas e também conseguia segurar o ímpeto da equipe da Universidade Católica, que estava desesperada para conseguir um resultado favorável.
Depois que os caras saíram, aí a coisa começou a dar uma degringolada, até porque o treinador fez questão de tirar todo mundo junto. Só faltou tirar o Gabigol também. Ele tirou Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos. Ele explicou que o Arrascaeta tá voltando de uma contusão, então ainda estava sofrendo. O Bruno Henrique voltava também de uma lesão, então cansou. E o Everton Ribeiro tá com dores na panturrilha, sem estresse. O que eu contesto é tirar os três ao mesmo tempo. Poderia tirar um primeiro, 5 minutos depois tirar o segundo e o terceiro. Ah, Fabrício, que diferença faz? Faz com que a pessoa que está entrando num jogo quente como esse tenha mais condições de se adaptar ao ambiente antes da reformulação total. Porque o que ele fez foi tirar os 3 principais jogadores e botar 3 novos. E os caras ficaram com o meio de campo por conta deles. Até o cara esquentar no jogo, a gente sofreu um bocadinho. Quem entrou entrando no jogo foi o Lázaro. O Lázaro já entrou jogando, já entrou fazendo, já entrou arrebentando com o jogo. Agora, o Diego e o Marinho demoraram para engrenar ali. Então, só isso que eu contesto. Pode tirar? Pode tirar. Mas não tira de uma vez. Tira em minutagens diferentes. Mas, ontem nós tivemos um cara que é uma parte da torcida chama de enganador, mas que tá arrebentando de fazer gols, né? Que é o Gabigol. Gente, ontem eu vi pessoas dizendo que o Gabigol só faz gols contra time pequeno. Que ele mete 2 gols em time pequeno e depois, quando precisa dele, ele desaparece. Isso é tão injusto, gente. Eu fico pensando como que podem fazer esse tipo de avaliação. Isso é tão injusto. Basta uma pesquisa rápida para ver que o Gabigol meteu 2 gols em final de Libertadores contra o River Plate, que o Gabigol fez 11 gols na edição passada da Libertadores. Ninguém fazia mais de 10 gols desde 2007, quando o Cabanhas fez 10 gols. Ele é o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores da América. Ah, Fabrício, mas o Gabigol jogou 200 Libertadores e o Zico só uma. Não é bem assim não, gente. O Gabigol jogou pelo Flamengo 3 Libertadores. Ele tá na 4ª Libertadores dele agora. Ele jogou 2019, 2020, 2021 e tá jogando 2022 agora. O Zico jogou 81, 82 e 83. O Zico jogou 3 Libertadores, o Gabigol tá na 4ª edição dele. A Fabrícia tá querendo dizer então que o Gabigol é melhor que o Zico? Nunca, jamais, em tempo algum. O Gabigol pode ganhar mais 6 Libertadores, que pra mim o Zico sempre vai ser melhor do que o Gabigol. Só que dar os números do Zico enaltecem o trabalho do Gabigol, que não é um trabalho bobo, não é um centroavante enganador, ele não é o Hernani Brocador, ele não é o Marcelo Moreno, ele não é o Henrique Dourado, ele não é o Paulo Guerreiro, ele é um jogador diferenciado, que tá construindo uma história massa no Flamengo. É marrento, é enjoado, se acha, gosta da balada. Pera aí, eu tô descrevendo o Gabigol ou o Romário? Não dá pra comparar, mas a personalidade é a personalidade que a gente sempre gostou. Eu poderia usar essas mesmas características para descrever o Adriano Imperador, por exemplo, que a gente é apaixonado com ele. O Flamengo sempre se deu bem com centroavantes marrentos que se acham a última bolacha do pacote. Então, menos, gente, vamos avaliar mais os números e o desempenho e menos a crítica com relação ao cabelo, com a menina que ele pegou, com a música que ele gravou. Ele é muito útil ao Flamengo, vem trucidando recordes. Olha os números do Gabi aí, ó. Em 2019 ele marcou 9 gols. Em 2020, sobre a batuta de Rogério Ceni, apenas 2. Em 2021 ele arrebentou a boca do balão no número de gols, 11 marcados. E agora, em 3 jogos pelo Flamengo, 3 gols marcados, média de 1 gol por jogo. Uma média altíssima na Libertadores da América, tem o Gabigol. Então não dá pra falar que ele só faz 2 gols em time pequeno. Foi 2 gols contra o River Plate, foi 2 gols contra a Universidade Católica. E cá pra nós, a Universidade Católica tem vários problemas para resolver, mas é muito mais time que o Fluminense, por exemplo. Não se compara a Vasco e Botafogo. É um time, não é igual o Tajeres, que no Campeonato Carioca fica igual o Bangu, nem igual o Sporting Cristal, que nem a primeira divisão do Carioca disputaria. É um time muito mais bem arrumado.
E o Gabigol, com a ajuda do Bruno Henrique, foi lá e fez 2 gols ontem. Então, assim, eu não consigo entender a animosidade por parte de alguns torcedores com relação ao Gabigol. Porque o cara ainda dá resultado. O cara ainda tá entregando e muito. Não é como o Diego, por exemplo. Eu entendo o ranço da galera pelo Diego. Ele não entrega nada há uns 2, 3 anos. Mas o Gabigol ainda entrega muita coisa, né? Ainda consegue dar para o Flamengo um retorno muito positivo. E o Luizão, ex-atacante de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, Vasco e Flamengo, deu algumas declarações com relação aos números do Gabigol. Recentemente ele disse que o Gabigol é muito marrento, que ele tem que focar mais no futebol. Se ele focar mais no futebol, ele poderia vir a ser um bom atacante. O Luizão tem 29 gols na Libertadores. O Gabigol alcançou ontem 26 gols na Libertadores. Tá escrito 25 aí, porque eu só totalizei os gols que ele fez pelo Flamengo. Ele fez um tento pelo Santos. Então o Gabigol tem 26 gols na Libertadores. É o segundo maior atacante brasileiro na competição, atrás apenas do Luizão. Até rimou. Acontece que o Gabigol ontem falou que o Luizão vai ter que voltar a falar dele, porque ele vai bater o recorde do Gabigol. Daí o Luizão soltou um outro desafio. Passar vai me passar, agora eu quero ver fazer 15 gols numa única temporada. É, Gabi, você já chegou perto, fez 11. Agora vai ter que se virar, Gabigol, para fazer 16 gols para calar a boca do Luizão. Simbora meter esse ano ainda 16 gols, faltam 13 para você calar a boca do Luizão, passá-lo de vez e com 16 gols numa edição de Libertadores, se o Flamengo não bater campeão, é muita falta de sorte, né não, nação? O que vocês acham do Gabigol? O que vocês acham sobre tudo isso que eu falei para vocês? Os números do jogo de ontem? Coloca aqui nos comentários que eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem e de convidar os seus amigos, de convidar suas amigas para conhecerem o Resenha Rubro-Negra. Por enquanto é isso, tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras, valeu pessoal, obrigado!